Eu gosto muito de frases. Para mim, as frases que são ditas por grandes pensadores, elas foram suficientes para, sabe, dar muito norte na minha vida. Eu entendo que a gente cresce com pessoas que tiveram um legado na história e deixaram frases. E essas frases dizem muito além daquilo que você consegue ler. Tanto é que eu tenho um livro escrito, chama 20 Regras para a Vida. Muitas pessoas adquiriram esse livro. Foi um sucesso de vendas. E aí, tem uma frase que eu preciso dizer para vocês que vocês vão entender efetivamente o significado dela. Nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas o que me faz ser tão pessimista a ponto de falar que, nossa, que frase pesada. Será que isso pode acontecer? Depende muito das previsões do Valdemar da Costa Neto. Dá uma olhada nessa matéria aqui, matéria do Metrópolis, do Guilherme Amado. Presidente de sigla de Bolsonaro, ou seja, Valdemar da Costa Neto, vê Moraes como candidato ao Planalto. Costa Neto está convencido de que o ministro Alexandre de Moraes será candidato a presidente da República. Na avaliação do presidente do PL, Moraes movimenta terreno para a política eleitoral, ainda que sem data certa. Moraes completa 55 anos em dezembro e antes de ser alcançado ao Supremo por Michel Temer, trilhava o caminho para a política. Moraes foi secretário de Justiça do governo de Geraldo Alckmin em São Paulo, depois secretário de Transportes e de Serviço de Gilberto Kassab na prefeitura paulistana. Voltou ao governo Alckmin como secretário de Segurança e encerrou o ciclo junto com o ministro da Justiça, Michel Temer, posteriormente ministro do Supremo Tribunal Federal. E eis a atuação tão com a veia política que os ministros do Supremo têm. A maioria dos ministros do Supremo hoje tiveram vínculos partidários, tá? Então, o Alexandre de Moraes tinha uma carreira partidária. E aí, a aposta do Valdemar da Costa Neto, que talvez até para 2026, não tem data certa, mas Alexandre de Moraes possa ser um nome aí da esquerda para o pleito eleitoral. E aí eu digo para vocês que é um nome forte e um nome que causa medo a muitas e muitas pessoas. Então, aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar, talvez possa. Se bem que, hoje, como ministro do Supremo, tem mais poder do que como presidente da República. Mas já que a gente está falando de eleição, olha só esse caso aqui também. Romeu Zema vem trilhando seu caminho, foi questionado se tem em vista o pleito para 2022, respondeu que por hora o objetivo dele é cuidar dos mineiros e que 2026 está muito longe. Mas olha só, matéria do Pleno News, Romeu Zema critica Lula e diz que o país estaria melhor com Bolsonaro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, criticou o governo Lula e pela má gestão econômica do país. O chefe do Executivo Mineiro afirmou que o Brasil estaria melhor se Jair Bolsonaro fosse reeleito no ano passado. E aí, com essas falas, ele se aproxima cada vez mais do eleitor de Bolsonaro. Uma outra ala da direita não vê qualquer objeção ao Romeu Zema. Romeu Zema conseguiria juntar aqui aqueles isentões da terceira via, juntamente com os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro num pleito eleitoral. E aí é um nome muito forte. Tarcísio ainda bate na tecla que não vai ser candidato. Por outro lado, o partido aposta em Michele Bolsonaro. Na sua visão, qual dos melhores nomes para a direita num possível pleito contra Moraes? Zema, Tarcísio ou Michele Bolsonaro? Eu ainda vou de Tarcísio de Freitas, mas eu queria o seu comentário aí, o que você acha sobre isso. Pessoal, agora eu vou comentar com vocês sobre um jornal, sobre o antagonista, não só a matéria dele, mas sobre o jornal. Eu falei para vocês que vocês iam se assustar
porque eu acredito que nunca na vida vocês pensaram em falar, poxa, eu concordo com essa matéria do Estadão. Mas eu falei para vocês que o Estadão vem puxando um coro de mobilização contra o Supremo Tribunal Federal. Vocês têm noção disso? Para muitas pessoas que não encontram-se satisfeitas com a atuação do Supremo, o Estadão fez uma matéria bem clara falando que o Judiciário vem com atropelos, não está tendo limites e que precisa de uma reação. Essa é uma pauta que foi divulgada numa matéria do Estadão. Mas aí eu citei para vocês uma matéria do O Antagonista. Falei que o Antagonista vem sendo um jornal que vem fazendo um trabalho até que quase de oposição ou de oposição ao governo Lula. Tem uma isenção e isso eu gosto. Quando tem que elogiar, elogia. Quando tem que descascar, vai descascar. É isso que o brasileiro precisa. Mídias mais isentas. E o Antagonista vem me surpreendendo. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Augusto de Franco, que escreveu essa matéria, quem quiser pode acompanhar na página oficial do Antagonista. Lula quer entrar na patota dos tiranos. Lula quer se afastar das democracias mais avançadas para se alinhar ao eixo autocrático que, segundo seu juízo, vai mandar no mundo daqui para frente, diz Augusto de Franco na Cruzoé. E é isso que a gente começa a perceber. Lula, em momento algum, depois da campanha pela democracia, vem apresentando essa efetiva linha de raciocínio pela democracia. Eu acho que ninguém mais acredita, não, a democracia venceu. Pela democracia. Depois de Putin, depois de Maduro, depois de agora estar com Luiz Caney em Cuba, eu acho que já não tem mais o que dizer. E aí o Antagonista continua tecendo suas críticas, agora na pessoa de Letícia Barros. Lula e sua diplomacia imprestável. Melhor palavra para definir não há. Diplomacia imprestável e cara, diga-se de passagem. Opinião. No dia 24 de fevereiro de 2022, testemunhamos o início de uma guerra que a Rússia instaurou contra a Ucrânia. A causa da invasão é multifatorial, levando-nos a percorrer um extenso histórico geopolítico e sociocultural que culminou na atual situação. Sem adentrar nesse mérito, o fato é que a opinião pública rapidamente tornou-se unânime diante do cenário de uma grande atrocidade orquestrada por um líder autoritário que vem sacrificando vidas para satisfazer os seus anseios autocráticos. E aí estamos diante da figura de Putin. Uma figura tão defendida por Lula que Lula ameaça confrontar o Tribunal Penal Internacional para fazer afagos ao Putin. Para você ter uma noção do quanto essa situação está indo para um lado cada vez mais gravoso, de um lado cada vez mais autocrático. Lula, para você ter uma ideia, passou o dia da democracia ao lado do ditador de Cuba. Lula estuda renegociar a dívida com Cuba, mas você não entende. Renegociar não é, ele busca receber, não. Renegociando, renova-se o crédito, ou seja, limpa o nome dele e ele está apto a pegar mais empréstimos e via BNDES, dinheiro que é seu, Então, assim, a gente vai para um caminho cada vez mais tenebroso da nossa nação e a gente começa a perceber que o grande consórcio de mídia, que outrora era porrada o tempo todo em cima de Bolsonaro, já começa a abrir a mente um pouco e falar, opa, peraí, agora virou o jogo. A popularidade de Lula está caindo cada vez mais. Agora, a bolha está indo contra Lula. E nós vamos nesse caminho. Então, o Estadão, a Folha de São Paulo, o próprio UOL, que quem diria está tecendo críticas. O Estadão já fala abertamente em omissão do governo no dia 8 de janeiro. Ou seja, o jogo está começando a virar. Por enquanto, a Globo vem bem satisfatoriamente apoiando Lula, porque recebeu verbas do governo bem altas, mas talvez isso não dure muito. E essas verbas e esse jeito bem comum de falar do Lula vem alcançando aqueles que têm preço, talvez não valor. E aí, partidos políticos como um todo, às vezes eles vão onde o poder está. E aí, uma matéria divulgada na Folha de São Paulo
deixou em polvorosa a oposição e muitas pessoas que votaram em partidos que apoiaram o Bolsonaro na última eleição. A matéria que eu estou trazendo para vocês é essa aqui, que foi publicada no Antagonista, mas é uma republicação da Folha de São Paulo. E aí quem publicou aqui foi o Carlos Jordi, que é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, é oposição ao governo Lula. Lira, que outrora dizia um contrapeso em relação a Lula, diz que PP e republicanos são da base do governo Lula agora. Ou seja, lembra da história de que, mas nós não somos base do governo, nós não vamos estar com eles, que o republicano contou? Não colou, ninguém acredita nisso, tá aí. E aí o Carlos Jordi disse o seguinte: aos deputados e demais políticos que não sabem mais o que fazer diante da mudança de posicionamento de seus partidos devido à fidelidade partidária, a legislação prevê como condições para a troca do partido como justa causa a mudança substancial do desvio reiterado do programa partidário. Procurem um advogado eleitoral e peçam desfiliação desses partidos. Então o Carlos Jordi faz aí um alerta aos deputados que foram eleitos com a bandeira de apoio ao Bolsonaro e que estão no Republicanos e que estão também no PP do Arthur Lira. E a gente pode citar um monte. Eu tenho como, por exemplo, uma pessoa que eu estimo muito, que é o capitão Alberto Neto, do Amazonas. Tenho um grande carinho por ele, que está no Republicanos. Dentre outros também que se encontram hoje ainda no Republicanos e já estão com a lanterna acesa, porque agora é base do governo. O Paulo Bilinski também mandou logo a publicação da Folha de São Paulo, tá? Aqui ele usou o print da Folha de São Paulo. Lira diz que PP é base do governo na Câmara e que Centrão terá cargos na Caixa Econômica Federal. Aí o Paulo Bilinski escreveu: PP é de esquerda. Preste atenção no seu voto. Não dá para votar em partidos de esquerda. Fiquem ligados nas eleições municipais de 2024. E aí o trabalho agora vai ser por parte daqueles que são base de Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro, que veem o PP e o Republicanos indo para a base de Lula, e via de regra, se estão na base de Lula, ganharam ministérios, ganham inclusive cargos na Caixa Econômica Federal, vão dar apoio ao Lula em 2024 para que ele faça uma base de prefeitos. Então, já começa aqui um trabalho da oposição, um trabalho dos apoiadores de Bolsonaro, para que não seja dado voto a qualquer prefeito que seja do Partido Republicanos ou do próprio PP. É o que começa aqui a articular e a trabalhar a base da oposição. E aí agora nós vamos falar de judiciário. Mais uma vez, doutor Sandro? Mais uma vez, não tem como a gente fugir desse assunto. Agora a gente vai para o judiciário. E aí é inevitável a gente fazer comparações, tá? O assunto aqui liga a um ministro do Lula, foi publicado no jornal Metrópolis, mas eu gosto muito de fazer as comparações. Eu gosto de comparar atuações do judiciário. Vamos falar da agilidade, da presteza do judiciário no julgamento do Bolsonaro, que eu comparei com a Dilma na relação da inelegibilidade, tá? Dilma, até agora, não tinha sido declarada, ela sofreu impeachment em 2016, né, 17, 16 ali, ficou fora do cargo, pôde concorrer na próxima eleição, em 2018, ela concorreu. Agora que começa o julgamento da sua inelegibilidade. Bolsonaro acabou de deixar o pleito. Não tem nem, sei lá o quê, 6 meses, 7 meses, já veio o julgamento de inelegibilidade. Agora, outro caso emblemático, um caso que, assim, dá muita discussão. Juristas sérios vêm levantando muitas críticas à atuação a título de tribunal de exceção mesmo que o STF teve em relação aos julgados do 8 de janeiro. E aqui não se faça de rogado, não que eles não mereciam encontrar as penas que a lei prevê, invasão de patrimônio, dentre outras coisas. Mas não era o foro. Lula não teve essa prerrogativa de ter anulado ali porque disseram que o foro não era o Sérgio Moro. O STF não é o foro. Violou direitos humanos essa decisão. O direito ao duplo grau de jurisdição é um direito universal do homem, é um direito basilar. Eles não vão ter
direito de recurso. A pena aplicada é altamente desproporcional. 30 milhões para alguém que é porteiro, é entregador. Oh, meu Deus, isso não tem justificativa. Mas aí, a gente olha agora a celeridade do judiciário através dessa matéria, que é atinente não ao ministro do Lula, que está sendo alvo de várias acusações e nada aconteceu até agora. Está lá desde o começo do ano e até agora, denúncias e mais denúncias contra ele está lá, mas agora é ao pai dele. Olha só, vamos ver se você acha complicado. O STJ completa 2 anos no STJ, sem julgar o pai de Juscelino Filho por homicídio. Vamos entender. O processo é que José Juscelino dos Santos Rezende, o pai de Juscelino Filho, é acusado de assassinato. E completou hoje 2 anos no Superior Tribunal de Justiça, onde um ministro pegou o processo para analisar um recurso. Só que aí você tem que entender o seguinte. Esse caso de homicídio era um agiota que resolveu cobrar valores emprestados e ele pagou 18 mil reais, supostamente essa é a acusação, 18 mil reais para que um jagunço, ou o bom e velho matador de aluguel, fosse lá e tirasse a vida desse agiota. O detalhe é que esse crime aconteceu em 2003. Nós já estamos em 2023. 20 anos depois, esse processo permanece. Está no submundo ali do judiciário, que até agora não foi julgado. Mas essa não é a exceção, essa é a regra. A maioria dos processos do judiciário é esse tempo aqui. E aí, quando alguém me pergunta, nossa, mas foi muito rápido a questão do julgamento dos golpistas. Foi mesmo. Isso aí tem nome, exceção. Tribunal de exceção. Escolheram a dedo porque são inimigos políticos. Você acha normal, em qualquer escola de direito, em qualquer escola que estuda as facetas do direito, o réu ser julgado pela vítima? Pois é. Os prédios envolvidos foram o do Supremo Tribunal Federal. Os prédios, os ataques, as palavras duras foram contra o Supremo Tribunal Federal. E o próprio Supremo julga os condenados por 8 de janeiro. Se você acha que a vítima pode condenar o réu, aí tá tudo bem, o direito tá perfeito. Não há exceção nesse caso, tá? Vamos lá. Outro caso aqui interessante. Também alcança aqui um caso político-judiciário. A juíza Ludmira ganhou muita notoriedade em 2021 por críticas ao STF e também por críticas à política de distanciamento sobre a Covid-19. E aí, ela foi condenada. Pena para juiz, e aqui eu não estou defendendo isso, mas pena para juiz é aposentar. Então, quando você comete um ato falho, a sua pena será prisão ou qualquer coisa nesse sentido. Quando o juiz comete um ato falho, ele é aposentado compulsoriamente, ele se aposenta. Não vou entrar nesse mérito. Só que a Ludmila, juíza, ela foi condenada, a CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, deu essa sanção para ela e ela foi proibida pelo Alexandre de Moraes de manifestar-se nas redes sociais. O fato é que ela burlou isso e, bloqueada por Moraes nas redes sociais, a juíza Ludmila volta à web na rede Locals. Eu não conheço a rede Locals, vou pesquisar sobre ela, vou trazer mais informações, mas essa rede Locals, o monarca também, que infelizmente teve a sua vida destruída mesmo, por expor sua opinião, ainda que errada, ainda que seja completas idiotices ditas por ele. É muito grave o que aconteceu, as penas
pecuniárias, as penas contra o monarca foram bem duras, e o monarca está impedido, proibido de simplesmente ter uma vida online. E aí hoje, o Locals, nunca tinha visto falar até hoje, a primeira vez que eu vejo falar, está aceitando esses que são excluídos pelo judiciário hoje do diálogo público. E aí muitos juristas discutem que isso é censura prévia. Na minha visão, eu acho algo muito melindroso você afastar as pessoas do diálogo público aqui. Isso é muito, muito, muito preocupante. Por fim, mas não menos importante, matéria da Revista Oeste. Lula discursa para plenária quase vazia em Cuba. Lula agora já está nos Estados Unidos para a convenção da ONU. O presidente Lula discursou para poucas autoridades na plenária de Havana, em Cuba, durante o encontro de país do G7 no sábado. A plateia deveria ter ao menos 100 autoridades e 16 chefes do Estado. Deveria, mas não tinha. Além disso, ao subir na tribuna, o petista sequer foi aplaudido pelos presentes, de tal modo não percebeu quando seria a hora de falar. E aí, mais uma vez, as críticas vêm. As críticas vêm da atuação do Lula no cenário internacional, as críticas vêm das falas do Lula, da sua ideologia alinhada a ditaduras, da sua ideologia totalmente avessa ao mundo democrático. E isso, sem sombra de dúvidas, é preocupante demais para alguém que se elegeu dizendo que seria pela democracia, pela defesa da democracia. Só que ninguém acredita nisso mais. Depois dos afagos, depois das medidas autoritárias que vêm sendo empenhadas, inclusive pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Federal, em relação a opositores do governo, hoje muita gente já defende a bandeira aí que já não há mais essa defesa da democracia por parte do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é. É temerário, né? Obrigado, pessoal. Até o próximo editorial. A gente volta ao meio-dia com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.